Bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã do dia 30 de outubro de 2020. Sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa são 14 horas e 43 minutos. Você que está nos vendo do Brasil, no fuso de Brasília, está 4 horas para trás, ou seja, 10 horas da manhã e 43 minutos. Hoje a gente vai ter um programaço. Piero Leiner, você que não tem canudo de economista, você conseguiu formar uma opinião, se é bom ou se é ruim, o projeto do senador Rogério Carvalho? Aliás, eu deixei aqui o convite, senador Rogério Carvalho, que tinha esse voluntariado. Eu falei, senador, vai ter um debate? Ele falou, eu quero ir e tal, me manda o link. Infelizmente não foi possível nessa manhã, mas eu até gostaria de saber, se ele quiser mandar um áudio até o fim do programa, eu coloco aqui para rodar, se ele mudou de opinião ou trouxe alguma ressalva, quer que seja, à luz do debate, se é que ele pôde assistir nessa manhã. Piero, você conseguiu formar um juízo? Abre esse microfone, tá fechado. Oi, aí, boa tarde aí, vamos, pessoal. Não consegui, não. Na verdade, aquela primeira parte, as explicações técnicas ali, eu, sim, não entendi quase nada. Para mim é muito difícil, assim, é uma linguagem que eu não domino os conceitos e tal. No fim, eu acabei, enfim, achando que as duas partes têm razão, se é que é possível isso, sabe? É possível, incrível isso, é possível. Quando você não vê desenho animado, o mundo não é binário, por exemplo, pensar assim, para o Mangabeira Unger ser um agente da inteligência americana, ele tem que ter a aparência da bruxa, da bruxa da Branca de Neve, e tudo que ele propuser e falar publicamente tem que ser um horror absoluto, porque senão ele não é. Então, assim, fora desse mundo, sem complexidade, é possível. Mais uma parte contrária a ter razão, Piero. Mas o que eu acho que, na verdade, tem um problema de precedência aqui, entendeu? Porque o Requião fala de um ponto de vista que talvez seja englobante, que é o da política geral, de uma orientação geral do Estado, né? E eles estavam discutindo uma questão que diz respeito à dinâmica da economia, que é uma dinâmica, enfim, do mundo social. E a questão é que a gente tem aqui uma tensão existente entre a ação do Estado e as forças sociais da maneira como elas se compõem, entendeu? E que a economia, às vezes, ocorre a revelia, né, dos desejos, não só das pessoas e das classes, como também dos formuladores de política, que é do Estado. Então, você tem, assim, duas ofertas de controle sobre como essa coisa vai acontecer, que eu acho que são completamente diferentes. Então, eu acho que eles estavam falando línguas diferentes ali. Isso foi a sensação geral, mas eu perdi um pedaço grande aí da discussão. Eu, por exemplo, eu não consegui ouvir o Gustavo, eu ia rever depois. O nosso mineiro percedista, né? Ele que junta água e óleo sempre. Sempre. E até achei que ele ia ficar aí mais um tempinho, né, para a gente finalmente conversar ao vivo, no tete-a-tete, sobre umas coisas. Não, né? ele tá ocupadíssimo, primeiramente, no horário comercial, lá no banco, e nas horas em off, destrinchando as origens sintéticas da civilização ocidental. Certo. Aí, Gustavo, uma figura, adoro o Gustavo. Olha só, Piero Leiner, atendendo a um pedido assim, em massa que a gente vai recebendo, antes da entrada dos nossos amigos internacionais, Pepe Escobar e Eduardo Jorge Vior, a gente tem um tempo exclusivamente com o nosso mestre contra-efetuador da guerra híbrida, para tratar de Brasil, e você falou que tem umas coisas interessantes para botar na mesa aí. Eu tenho. Olha só que estranho, Romulo. Assim, bastou eles saírem e entrar e ficar só eu e você, o som começou a ficar um horror. Poxa. Tá cortando, um inferno. Mas olha só que interessante isso, né? Como a gente, sem querer, vê coisas, né? De repente, eis que me surge uma notícia, né? Incrível, feito por acho que um jornalzinho de Dourados, tá? Dourados. Numa região quente. Dourados ali, na tríplice fronteira. Região quente, você sabe, né? Pois é. Região que brilha à noite, pois é. Eu até mandei para você. Exército lança edital de 8 milhões de reais para contratar coquetéis regados a uísque 12 anos. E aí tem uísque, cerveja, vinhos de 4 tipos de uva: Cabernet, Merlot, Cabernet, Sauvignon.
diz quais são os peixes e frutos do mar. Enfim, é um negócio totalmente ali fechadinho, frutas laminadas, assim, assado. Bacana. Né? Mas quando eu vi lá, foi contratado para a brigada, né, para a brigada de cavalaria lá, né, mecanizada, a quarta, né, que é justamente ali a porta de entrada do quê? Desse programa, que foi um programa que eu até coloquei lá no pedaço lá do meu livro, que é o CISFRON. Né? O bebê do ex-comandante Eduardo Vilas Boas. Não só dele, mas aí que foram as coisas absolutamente interessantes que foram sendo destrinchadas hoje de manhã, porque assim, a gente acha que viu tudo e não viu nem 10%, né, do problema. Né? Só para deixar o público mais ou menos situado o que é esse CISFRON, né? Segundo um interlocutor militar aqui me contou, e eu colhi o depoimento dele, né? Opa. Esse era um programa que foi vendido, né? Tá aqui, né? Foi vendido. Verba volante criptomanente, vamos lá. Vendido para o governo, né? E para o Estado em geral, né? Como algo que ia ter um emprego dual. Essa é a expressão, entendeu? O que é? Ele ia organizar todas as OMs, lá, as Organizações Militares de Fronteira, mas, ao mesmo tempo, ia ser um sistema de vigilância da fronteira que ia ajudar no combate ao crime organizado. A gente sabe mas onde assim, funciona tão bem, Piero, que o Dario Messer, ele ia e voltava de jatinho e ninguém pegou. Ou pegou, enfim, vai saber. Não sei, não vamos dizer. Mas olha só, ele é o equivalente para o Exército ao que é o ProSub dos marinhos da Marinha. Esse paralelo que você faz é fundamental, e os FX para aeronáutica. Para aeronáutica. Na época, ele foi estimado em 12 bilhões de reais. Na época. Né? Estamos falando isso antes do seu surgimento. Quer dizer, a dita inauguração do Centro de Comando e Controle do CISFRON foi em novembro de 14. Ou seja, a gente está falando de coisa que começou a ser pensada em 11, 12. Certo. Piero, aí te perguntar uma coisa. O submarino nuclear foi para as calendas para ser generoso. O KC-FX parece que também está no mesmo caminho. E o CISFRON? O CISFRON está andando bem, mas está com aí whisky, 12 anos, sendo presenteado, mas enfim. Tem um monte de coisa que está sendo falada. Eles, de fato, assim, modernizaram as unidades lá, fizeram algumas coisas. Tem muito relato de agentes das polícias que não viram a cara das coisas, mas a coisa é muito mais complicada, Romulo, muito mais. Por quê? Porque, junto com o CISFRON, foi como se abriu as portas para o quê? Mudanças nas leis orçamentárias, mudança nas leis de aplicação das Forças Armadas em território nacional, as tais GLOs, etc. e tal. Estruturas de colaboração do Exército com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, e principalmente muito lobby no Legislativo e, mais ainda, principalmente, muito militar sendo capacitado e começando a operar na interface das empresas que instalariam um sistema de vigilância das fronteiras. E adivinha de onde são essas empresas? Israel. Eu não sou de aposta, mas eu acho que nesse caso eu acertaria. São de Israel, Piero Lai, né? São de Israel. Quem faz a maior parte desse negócio hoje é a Elbit Systems, que é uma empresa israelense. Mas aí você começa a ver certas coisas que são bastante interessantes, que são anteriores até. Por quê? Porque antes da Elbit estar aí, existia uma outra empresa que se chama Tadiran Electronic Systems, ou Tadiran Spectralink, Tadiran Communications, etc., que foi uma empresa que atuou aqui no Brasil, em primeiro lugar, com a Polícia Federal. Por quê? Porque ela fazia, na década de 90,
a implementação no Brasil daqueles sistemas de geolocalização de carro roubado, que ia para onde? Para o Paraguai. Verdade. Essa Tadiran, nos anos 90, fim dos anos 90, se não me engano, em 1997, fez a implantação, do sistema de guerra eletrônica do Exército Brasileiro quando ele nasceu. Veja bem, a Tadiran depois fez um levantamento de capital, onde no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos, e esse levantamento de capital abriu para uma espécie de coisa do mercado, isso eu não vou entender exatamente como foi esse processo, mas foi aí que ela se fundiu com a Elbit. E a Elbit, então, passou a atuar agressivamente no mercado brasileiro, na base industrial de defesa lá. Mas eis que começa a entrar uma coisa absolutamente incrível no meio do caminho, para você ver como você entrega ouro para o pessoal que interessa. Isso eu não sabia, Rubens, quando eu fui destrinchando umas coisas que também me vieram por acaso hoje de manhã. Quando eu estava pesquisando um general específico ali, por conta de uma notícia ali que eu tinha lido no DefesaNet, sem querer eu cheguei justamente nessa brigada que é lá em Dourados, né? Eu cheguei ao fato de que o ex-presidente, ou, na verdade, ex-vice-presidente Michel Temer, olha essa. O Temer, o Piero, aquele lá muito atento às questões do Porto de Santos. Assim como o Daniel Dantas também. Exatamente. O que a Dilma entregou para ele em 2011? Um negócio que foi a coordenação do plano estratégico de fronteiras do Brasil. Onde ele começou a trabalhar com quem? Com um general chamado Vilas Boas, que nessa época estava assumindo um negócio chamado Escritório de Projetos do Exército, na 7ª subchefia de Estado-Maior do Exército, onde ele estava fazendo o desenho, entre outras coisas, do CISFRON. E eis que no dia 8 de junho de 2015, Temer vai a uma espécie de inauguração simbólica, porque inaugurou mesmo em 14, em novembro, mas vai a uma espécie de inauguração simbólica do CISFRON em Dourados. Né? E ele vai lá, sendo que estava programado uns dias antes, a visita era para ter sido feita pelo Jacques Wagner, que não foi nesse encontro. Quem que foi nessa inauguração? No mesmo voo saído de Brasília? Temer, Vilas Boas e Etchegóin. Estamos falando de 8 de junho de 2015. Os três. Aí ele passa a revista, as pessoas, enfim. Imagina, Temer era o cara que estava cuidando, então, da implantação desse sistema de fronteiras e era o sujeito que estava em coordenação com o pessoal do Exército para a instalação do CISFRON e desse programa todo. Então você veja que essa ligação do Temer com esse grupo que vai se instalar depois que ele assume a presidência da República, do Etchegóin e do Vilas Boas, vem de antes, bom. O Piero, e sobre isso, o que falou recentemente, aquele sujeito lá, como é que é o sobrenome dele, meu Deus? Esqueci, lá do Think Tank Gaúcho, que fez uma live com esses atores aí, falou que o pessoal começou a conversar em 2014 ainda? Como é que era a história? Aquele Denis Rosenfeld. Mas não. Esse mesmo. Rosenfeld. Ah, tá. Mas foi antes desse negócio, porque olha só, eles marcaram justo essa inauguração do CISFRON para esse dia, e adivinha onde a Dilma e o Jacques Wagner estavam no dia 8 de junho de 2015? Acho que não em Israel, né? Não era em Israel. Não, pelo contrário. Chuta um pouco mais para o leste aí. No Irã? Rússia, olha só. Ah, então, mas essa viagem da Dilma à Rússia eu acho que foi publicizada, né? Ao contrário de uma mais recente. Pois é, mas não é estranho que marcam a coisa justamente para um dia em que o ministro da Defesa não pode estar lá? Pois é. Ou seja, quem estava fazendo... né? Pouca atenção ao protocolo.
Quem estava fazendo, de fato, o Ministério da Defesa e coordenando as ações dos militares era o Temer. Não era o Jacques Wagner, que estava completamente por fora. Mas, o Piero, o negócio é o seguinte, é que pedra fundamental de obra não pode esperar, tem que ser inaugurado na hora, senão ela morre. Pois é. Mas olha só, olha que absolutamente impressionante. E aí, de repente, olhando isso aí, eis que eu vejo uma notícia num jornal lá de Dourados, que está aqui, ó. Eu vou mandar para você. Não sei, eu não consigo compartilhar a coisa aqui, né? Mas nesse dia da inauguração, o que o Temer vem e fala ali, quando se abre, né? Depois de todo o evento acontecer, quando se abre, ele diz o seguinte: em Dourados, Temer conhece Cisfron e garante, Dilma, ela não cai. É isso que ele falou lá. Verba volante, criptamanente. Essa verba aí voou bastante. Sensacional, sensacional. Então, meus amigos, a costura estava toda aí feita. Eu achei simplesmente incrível isso aí. Incrível, literalmente, no caso. E mais incrível porque é o seguinte, toda essa história está voltando direto de novo, né? Isso aí de novo está com parte do noticiário. Eu não sei se você reparou, mas essa semana a imprensa ficou inteira bombardeando o problema da coisa do PCC. Só se falou disso, entre outras coisas, da questão das fronteiras e mais da ligação, e isso é uma coisa que a gente vai ter que olhar e depois ver, da ligação do problema do tráfico com a questão do roubo de automóveis, que faz nos voltar de novo para o começo, claro. Que é essa empresa que depois se fundiu a Elbit, que instalava sistemas de monitoramento em automóvel que era roubado e ia para o Paraguai. O Piero Leiner, eu estava pensando aqui enquanto você falava isso no seguinte: o Paraguai, mal comparando, o Paraguai está para o Brasil, assim como o Panamá está para os Estados Unidos. É uma área sem lei necessária para o que passa formalmente no território maior. Por que eu digo isso? Eu conversei com o pessoal que esteve envolvido na origem do Banestado, lá, a Operação Macuco, quando começou, e me relataram aquela história que eu desconhecia. Que tudo começou assim meio que por obra do acaso, quando lá nas patrulhas de fronteira Brasil-Paraguai, pararam um desses carros, não sei se era roubado ou não, mas cheio de cheque de pessoas reais. Então, você ainda era criança, né? Vamos dizer assim, do seu pai, do meu pai, da minha mãe, pagando lá a terceira prestação do videocassete. Naquela época tinha videocassete, que não era ainda tal, não sei o que tal. Mas assim, bolsas e bolsas de cheque da Praça Financeira de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal. Aí o pessoal, que isso aqui é uma coisa esquisita? Por que esses cheques brasileiros de São Paulo, do Rio, tá indo em massa para o Paraguai? Aí é que foram ver a história da ICC. Não, é porque isso aí vai ser pintado pelo comerciante paraguaio como cheques usados, aquela coisa de endosso, pelo sacoleiro brasileiro que chegou lá e falou: olha, eu pago com esse cheque que eu recebi lá em São Paulo e tal, não sei o quê. E aí depois esses cheques, o comerciante paraguaio vai usar como base para o dinheiro sair do Brasil e tal. Aí eu fiquei, caraca, né, que coisa, assim, nunca me ocorreria, esse pessoal muito original. Aí não, isso não é nada, né, atualmente o nosso caríssimo Juca Bala, né, ele que tá dizendo assim: eu tô aposentado dessa vida, eu vou pro Uruguai voltar a surfar, eu quero surfar e ter minha loja de surf. Operar, ser doleiro, nunca mais, tá rompido com o Dario Messer, achou que foi traído e tal, então ele deu uma entrevista ao Amaury Ribeiro Júnior, que depois de muito tempo é afastado dessas pautas, voltou, né, e tem uma coluna de destaque no UOL sobre essas questões, né? Queria convidar publicamente o Amaury Ribeiro Júnior, se quiser vir aqui comentar, o acesso que ele teve aos documentos do Banestado, através de uma exceção da verdade no Tribunal de Justiça de São Paulo, exceção da verdade contra a ação por calúnia e difamação proposta pelo ex-senador Antero Paz de Barros, né? Então, eu queria saber até o que ele recebeu que não saiu na privataria tucana, porque na privataria tucana só saiu o Clã Serra. Eu queria saber do que não saiu, né? Então, mas fica aqui o convite para o Amaury Ribeiro Júnior, quem sabe até ele abordar, né, um Unlimited Hangout nesse espaço nobre que foi oferecido a ele recentemente no UOL, né? Mas então, ele entrevistou o Juca Bala, e o Juca Bala falou o seguinte: olha,
o Brasil é a maior lavanderia de dinheiro do mundo. Aí eu não duvidava disso antes. Mas ele vai e fala, olha, enquanto a lei do Brasil não for alterada para impedir que terceiros paguem boleto bancário, então a fatura mensal do Piero Leiner da Net Claro, a fatura do senador Roberto Requião da Vivo e tal, o boleto vem no nome do senador, vem no nome do Piero Leiner. Aí, obviamente, que a esposa do Requião, o filho dele, que é deputado, ou a esposa do Piero Leiner podem ir lá pagar. Isso é normal. Eu já paguei boleto do meu companheiro quando era no Brasil. Mas, aparentemente, não precisa ter nenhum nexo. E veja você, assim como tinha a história das malas e malas de cheques no Paraguai, parece que agora é essa história de boleto pago por terceiro que é usado para a grana sair do Brasil legalmente, Piero Leiner. Ah, impressionante. Tem muito isso. Olha só, e aí eu estava conversando com um amigo que é um super especialista nesses estudos aí sobre, enfim, mercados ilegais e tal, o Gabriel Filtran, um cara super reconhecido, fala disso, ele estava explicando, e a gente meio chegou a umas ideias em conjunto, porque esse negócio todo da atuação do PCC, assim, a primeira coisa que tem que desmontar, Romulus, aqui, vou falar, é a ideia do PCC como uma organização paraestatal, entendeu? Hierárquica, onde você entende que ele funciona como uma espécie de mini-estado ou de máfia italiana. Né? Isso, os estudos que tem ali, que não são feitos nem por procurador, nem por delegado e nem por repórter, mas que são por gente que vai e tenta entender a dinâmica interna do negócio, mostra que a descentralização e a capilaridade, ela ocorre assim, é um movimento pendular, tá? Ele tem elementos que jogam para uma centralização e elementos que jogam para uma capilaridade. Certo. Então você poderia falar mais naquilo lá como uma espécie de método e não de conteúdo ou substância. Certo. Ele estava dizendo o seguinte, todo esse negócio de tráfico e tal que ocorre nessa zona, lá, sobretudo zona de fronteira, é muito capilarizado. Você não pode dizer que tem uma organização que está nisso aqui, mas tem uma interface, sim, com o Estado, tá? Com polícias, com políticos, com mas qual é, vamos dizer assim, a do Estado que faz isso aqui? É porque ele se interessa, diz o seguinte, ó, você faz o teu negócio aí, que isso me dá margem para eu instalar o meu estado de vigilância aqui. Claro. Você está entendendo? Então, o Estado comparando, necessita... Piero, olha só, não foi necessário 11 de setembro o Patriot Act passar? Pois é muito por aí, né? É muito por aí. Então, não é que é o seguinte, não é que vai ter porcentagem sobre a grana. Mas às vezes tem, às vezes tem. Eu acho que até tem, mas não é isso que nutre o grande negócio. Interesse estratégico. Assim, Pois é, um incentivo tático, mais um interesse estratégico, objetivo estratégico. Eu acho, a pequena grana, eu acho, assim, pequena, né? É muita grana, mas enfim, a grana que rola é para garantir a capilaridade e a conversa. Azeitar as engrenagens. Mas não é uma coisa assim de peixe grande come peixe pequeno e por aí vai. Porque às vezes a gente tem 2 senadores da República, um inclusive quase presidente da República, pegos num grampo em que um rico fala assim, eu não faço nada de errado, eu só trafico droga. Não, claro que tem, mas tem um limite, você está entendendo? Porque a gente fica querendo procurar no nosso pensamento, né, enfim, do senso comum, etc. Então, a gente tem obsessão por achar o chefe da quadrilha, ou não sei o quê, que é o mesmo tipo de pensamento que a Lava Jato aplicou, por exemplo, ao PT. De dizer assim, que o Lula tinha conhecimento de todas as operações que ocorriam, entendeu? Do office boy até a presidência da Petrobras. O PowerPoint do Dallagnol. Tá. Porque é uma visão quase assim, muito hollywoodiana do negócio, você está entendendo? Mas mais que hollywoodiana, uma visão estatal. Porque o Estado projeta suas formas na vida social em geral, alheia, né? Ele quer produzir a sua imagem, né? Isso faz parte, enfim, da dinâmica do Estado. Outro dia, se for o caso, a gente conversa sobre isso. Um tanto de antropologia política aí, nesse negócio. Mas
Isso não significa, em absoluto, que esses setores, é óbvio, não tenham também as vias de comunicação entre si, né, Romulus? Então, é isso que a gente está observando. Então, eu, assim, de um certo ponto de vista, veja, quando a gente pega toda essa malha de empresas israelenses atuando na segurança da fronteira, eu acho que não é só, assim, não vou dizer, ela quer garantir o quinhão da máfia israelense que exporta cocaína. No caso, o clã Abergil, que é quem distribui para o Oriente, já é o Oriente Médio, Norte da África, o clã Sarit, que distribui no leste europeu, da máfia sérvia, e a Ndrangheta, a máfia calabresa, que distribui na Europa Ocidental, três distribuidores associados ao PCC. Inclusive, Pedro, sobre isso, só colocar aqui na tela, pra você ver como a coisa, assim, você falou realmente que tomou noticiário. Então, nessa manhã eu estava dando uma olhada aí no meu Twitter, e a MFITEX me marcou nessa publicação que saiu no UOL. Não foi, dessa vez não foi lá no Amaury Ribeiro Júnior, não, mas tá aqui, ó. Movimentação anual do PCC para... Ai, tá bom. Só ria. Deixa eu ver a manchete aí, ó. Movimentação do PCC anual passa de 6 milhões, é coisa modesta, assim, praticamente, né, um barzinho, uma birosca, para 1 bilhão em 15 anos. 15 anos até dá para acreditar, mas é interessante, né? Aí o MFITEX comentou o seguinte, ó, esse valor pode ser bem maior por ter criado raízes em outros segmentos. Logicamente, a lavagem de dinheiro tem sido bem direcionada e camuflada. Olha, amiga MFITEX, é muito mais do que isso. Não sei se lá atrás, 15 anos atrás, era 6 milhões, porque eu sei que já passou de 1 bilhão de reais há muito tempo. Só no Porto de Santos é estimado que a circulação da mercadoria, sabe qual é a mercadoria? É 1,5 bilhão de dólares. Multiplica aí pelo câmbio de hoje que você vai ver que essa história de 1 bilhão está muito defasada, Caroline. Aliás, lembrando, né, falar em Porto de Santos, um abraço para Michel Temer, do Grupo Libra e tal, e um abraço para o Daniel Dantas, também operador lá. O Cláudio Abreu me mandou essa notícia de manhã e eu dei risada até, disse, nossa, que 1 bilhão aqui. Mas é porque também tem um erro que é esse, que é o seguinte, eles pegam uma fatia disso que se chama PCC, que é 1 metro, e dizem, é o PCC. Você está entendendo? Uhum. Agora, é a falta de entendimento de como funciona a coisa como um todo. Certo. Esse que é o problema, porque você não tem uma contabilidade do PCC que é central, como se fosse uma empresa, entendeu? Agora, 1 bilhão deve ser o faturamento das lojas Havan em Santa Catarina, você está entendendo? Porque, assim, na boa, né? Pelo amor de Deus, não de uma coisa que... Muito só Santos, hein? Ó, uma rota essa, tem a rota do norte, que motivou, né, umas certas coisas lá, que é direta para exportação, né? Que é, mal ou bem, a rota da Tríplice Fronteira está distribuída para o mercado local, afinal, o Brasil é o segundo mercado mundial de cocaína, o pessoal cheira muito, né? Então, enfim, é muito mais. Só Santos, a última estimativa que eu vi, que certamente é defasada, era mais de 1 bilhão de dólares só do pó branco, né? Então, assim, isso aí tá defasado, digamos assim, a estimativa. E é claro que não tem nada a ver, isso que eu vou falar, mas não tem nada a ver mesmo, é impossível fazer esse nexo, mas só lembrando que o Temer tem uns rolos lá no Porto de Santos, lá com aquele coronel, não sei o quê, né? E que ele andou sendo escalado também como garoto de recado para ir lá no Líbano. Né? Não é? Olha que coisa quente. Então, quer dizer assim, de Santos sai coisa que vai para o Oriente Médio, o Temer tem tudo a ver com o Porto de Santos e ele fez umas viagens daí para o Oriente Médio. Né? Enfim, né? E antes ele lá, né, coordenando essa coisa toda de Cisfron, enfim, mas eu acho que ali, naquele caso, é porque ele era o cara que tinha conhecimento dos trâmites, das leis, do Congresso Nacional. Olha, volto a dizer, para esse negócio da guerra híbrida funcionar, e é isso que o pessoal lá nos Estados Unidos discute hoje em dia, os teóricos, que o problema é a atuação dentro da esfera legal. Eles é que estão fazendo esse negócio, em transformar tudo dentro da esfera legal, para você não ter um rolo interno dentro dos Estados Unidos, você está entendendo? Ainda mais porque você precisa domesticar aquele monte de empresas de segurança privada que atuam em tudo quanto é canto do mundo como mercenário. Entendeu? Como por exemplo a Kroll, Associates Blackwater, agora é outro nome, né? Estava muito queimado, Blackwater, o pessoal botou um nome aí mais...
Botou. Mas é só lembrar o que os caras estavam fazendo lá no Iraque. E em todos os lugares que eles chegam, detonam, né? Depois vai lá, se instala uma base, que é mais uma dessas coisas de... Opa, travadinha aí no sinal do Piero Line. Esperemos que não seja uma bomba eletromagnética do vovô, que seja apenas uma ligação. Ah, voltou. Travou. Deu uma travada, mas voltou aí, por favor. Travou. Voltou. Isso é a minha internet, ela tá assim o dia inteiro. Ah, o dia inteiro. Pelo menos isso, né? Porque às vezes ela fica ruim na hora do programa, né? Não. Quando eu estava assistindo o programa, estava acontecendo isso direto também. Certo. Mas, enfim, né? Então, em todos esses lugares que a CIA, os milicos vão, né? Arrebentam o lugar, a CIA bota as bases, começa a controlar todas as operações ilegais que tem ali, atuando exatamente nesse tipo de fórmula, né? Como um shadow state, que rola paralelo ali, porque ela tem que atuar em alguma medida dentro da legalidade, aí os caras botam essas empresas privadas para barbarizar e fazer toda a negociata. Só que é óbvio que eles precisam, né, de ter o aparato legal operando ali, entendeu? Então essa é a discussão hoje. E, de fato, se você pensar, o marco das mudanças na estrutura legal para a atuação dos militares nas operações internas aqui no Brasil, e essa discussão toda começou por volta de 2009, 2010, foi, de fato, a coisa do CISFRON, que é quando eles tiveram um lobby e potência suficiente instaladas dentro da Câmara dos Deputados e Senado, etc. E tal. Ou seja, toda essa capilaridade política e tal dos militares começa lá atrás com isso. E o que eu não sabia é que o Temer foi talvez o grande avalista dentro do mundo político dessa operação. Pois é, e você vê muita gente ainda dando nada por ele, falando que é o mordomo e tal, qualquer coisa. Que injustiça histórica. Pois é, e não à toa aquele Denis Rosenfeld, no lançamento do livro do Temer, dá aquela, vamos dizer assim, abertura a uma sugestão de que o negócio, assim, né, ele simplesmente disse, né? Ninguém mais falou nada sobre isso, né? Seria um sincericídio em alguma medida. Eu só vi você falando disso, Pierre. Nós aqui, sei lá, mas medo. Acabou, morreu a história. De novo, como é a mesma história lá do general Rego Barros, que, aliás, também, de novo, voltou à pauta essa semana, né? Ter falado, enfim, que o Exército entrou com tudo no submundo do WhatsApp, do Facebook, no ano de 2000. Em março de 2019, ele fala isso numa cerimônia de posse no Palácio do Planalto, nada menos do que isso. Que o Exército tinha se tornado o órgão mais influente no submundo da internet, do WhatsApp. Nada mais falou, nada mais lhe foi perguntado a respeito, Piero. Não, foi na cerimônia de posse do general Richard, não sei como segue, na verdade. Não foi no Planalto. Foi uma coisa mais interna ainda do Exército, você está entendendo? Daquelas coisas que foi só para deixar uma digital mais ou menos escondida ali. Né? Mas a gente vai ver que já tinha rolado ali um uísque 12 anos, e aí em Vino Veritas escapou essa. Pois é. E aí o general Rego Barros, aí essa semana sai, né, como mais uma dessas válvulas de escape programadas, mais um, Santos Cruz, versão número 2, General Mainardi 3.0, quem mais? Vai ter isso, né? Isso vai ser ao longo do governo Bolsonaro, a gente vai ter esses pequenos destacamentos, literalmente, de militares indo para o lado B do partido militar, né? Que, tal qual os discos do Renato Russo, não tem lado bom. É isso aí. Piero, nossos amigos internacionais estão postos para entrar. Eu tinha combinado com eles. Manda ver. Mas olha só, antes disso, tem umas coisinhas que eu queria tratar com você muito brevemente. A primeira delas é o seguinte, você falou aí dessas empresas privadas, que é aquela coisa... também é uma coisa conceitual que a gente cria por didatismo, até de como ver o mundo, né? Segmentação. Não tem muita diferença entre público e privado nesse mundo, não. Por isso que eu, inclusive, prefiro falar finança transnacional do que finança internacional, crime transnacional, porque, olha, tem diferença efetiva, real, entre o Mossad, a inteligência israelense, e a Kroll.
Ué, se o pessoal... Sabe o que eu acho? Ah, Eu acho que até conceitualmente você tem que tirar esse nacional do nome da finança. não, mas é que Porque, perpassa as nacionalidades. Trans, tudo, entendeu? Ela ultrapassa tudo. mas Porque é para contrapor justamente ao nacional. Falar assim, olha, não, essa segmentação, se ela é Brasil, é Israel, não existe, é trans. Ela passa tudo. Aí veja só, Piero, eu vou colocar aqui na tela, olha, Harvey Weinstein, não é Rosenfeld, não é Weinstein. Olha, você fala assim, pô, isso é teoria da conspiração que você está falando do vínculo entre o Mossad e a Kroll Inc. Aí não, você joga New Yorker, super mainstream, mas você vai aqui e joga, né, Harvey Weinstein, não é Rosenfeld, não, é Weinstein. Harvey Weinstein e Kroll, você vai achar essa matéria, aí você bota aqui, o Ctrl F Kroll. Olha, você acha lá e tal, ele contratou, e com isso ele conseguiu adiar em 2 anos, um pessoal lá barbarizando, ex-agentes do Mossad, que no plano de carreira seguiram para Kroll, na sequência, barbarizaram as meninas que iam lá denunciar, e com isso ele conseguiu atrasar em 2 anos o estouro do movimento Me Too. Então, isso assim, algo até mainstream, sem ser disso, tranquilo, pedestre, anotar essa... permeabilidade, público, privado, estatal, não estatal, organizado, não organizado, formal, informal, clandestino, no papel passado, Daniel Dantas, Dario Messer, enfim, isso aí é uma coisa que a gente pode ver aí com muita tranquilidade. Sim, antes de chamar nossos amigos aí, mas rapidinho. Só para dizer, por favor. Tem um sociólogo americano dos anos 50 que era um outsider, um gênio, chama Charles Wright Mills. Ele descreveu isso tudo num livro chamado A Elite do Poder, dos anos 50 nos Estados Unidos, mostrando a fusão do setor financeiro, industrial, militar e das elites políticas americanas. Está lá. Tudo isso. Pois é. Que ano que foi, Piero? Eu não sei se esse livro, acho que é de 58, 62, é bem lá atrás. Tudo bem. Só para anotar aí, olha, se eu te mandar o link aqui para Eduardo Jorge Vioro, o Provérbio Escobar já foi. Ó, mandar aqui para ele. Enquanto eles vão se juntando, olha só. Umas coisinhas aí que guardam alguma relação com a discussão da primeira parte do programa. A primeira é mais sobre a sua área aí, Piero. Olha só. Tem uma pergunta, né? Algumas pessoas aí também falar em segmentação esquemática. Os militares chegaram ao poder quando o Bolsonaro assumiu, em janeiro de 2019? Acho que não, e você também não é da sua opinião. Então, o que aconteceu? A gente viu aí, né, o pessoal comemorando muito uma alegada vitória com a história do SUS, ia privatizar, não vai mais, por causa de uma mobilização popular expressiva. Olha só, o seu aluno, Guilherme Lemos, compartilhou um print aí de um tweet do Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, em que Boulos falou o seguinte, manual para tentar acabar com o SUS e com todas as conquistas do Brasil por Guedes e Bolsonaro. Número 1, assine um decreto absurdo. Número 2, deixe todo mundo esperneado. Número 3, volte atrás e diga que não é nada disso. Número 4, aproveite lá na frente, quando não estiverem mais falando. Seguiremos atentos. E aí Guilherme Lemos falou o seguinte, kkkk, vou ter que dar o braço a torcer dessa vez, a revolução está quase nascendo. Aí você fala, não, porque ele é jovem, né? Então se empolgou... Só que não. Não, pessoas mais velhas também, aí eu não vou declinar o nome nesse caso, mas digamos como dirigente do PSOL, dirigente pessoal, pessoa universitária e comunista, velha guarda. Eu tô o seguinte, SUS, recuo de Bolsonaro é vitória popular. Anota aí, popular, expressiva, tal. Certo. Aí, deixa eu admitir Viora aqui na sala. Aí eu falei o seguinte, cadê aqui? Eu tirei a coisa, gente. Cadê as coisas que tá mostrando? Olha, não é fácil não, tem que jogar nas 11 ao mesmo tempo. Pera aí. Aqui, voltou. Olha só, fechar o microfone de Viora aí, peraí. Ops, cadê de novo? Vai, pronto. Aí eu comentei o seguinte, aqui, Piero Leirner, Brasil à beira da revolução? Qual que será a hashtag? Aí tem aquela antiga aí, né, que virou até, a revolução não será televisionada. Será mesmo? Não, a gente já passou muito tempo da televisão. A revolução vai topar as paradas nos trending topics do Twitter. Haja expressiva vitória popular como a dessa semana, hein, minha gente? Hashtag, né, SUS eu te amo, e o selo na sua foto no perfil no Facebook, né, carimbada, por algumas horas apenas. Vale isso aí, hoje em dia, você fazer a tag subir no Twitter e colocar a sua foto no Facebook, vale mais do que greve geral, piquete e mobilização nas ruas. Viva o século XXI!
Viva a era digital. Olha, muito obrigado Silicon Valley, obrigado Big Tech. Constituiriam Mark Zuckerberg do Facebook, Larry Page do Google e Jack Dorsey do Twitter a nossa vanguarda revolucionária transnacional? Aqueles cujos algoritmos mostram e somem com o que querem, inclusive com hashtags? Sejam ou não, estou convencido de que o Brasil, nessa semana, finalmente chegou ao estado pré-revolucionário. Não foi só eu, não. Foi aí o comunista velha guarda, né? Pois é. Alvíceras. Obviamente que eu estou sendo irônico, né? Se precisava explicar. Aí aqui a conclusão. Ó. Aos meios, ao imperialismo. Quem diria que um dia vanguarda, entre aspas, ia dar a linha ao proletariado com a ajuda de empresas dos Estados Unidos, cotadas em coisa de $1 trilhão, cada uma delas, em Wall Street. Todos compartilharam, você sabe disso? Todos compartilharam, mas parece que até isso já esqueceram, o Limited Hangout, dilema social. No outro dia, não foi? Da outra empresa desse naipe, Netflix. Aí eu pergunto, vieses cognitivos, citando, mas não de forma exaustiva, de confirmação, representatividade, retroatividade e otimismo explicam essa aparente cegueira? Explica tudo? Eu não sei. Ainda nessa linha aí, Piero, deixa eu ver. Ó. Aí você vê, tem coisas que essas redes sociais privilegiam. Então, por exemplo, há o encontro que a gente já mencionou aqui com o senador Roberto Requião entre Lula e Ciro Gomes de 2 meses atrás e que fortuitamente apareceu, derrubou a grade na grande e na imprensa supostamente alternativa na terça-feira, numa mera coincidência, depois de, na véspera à noite, João Santana, o mago das campanhas, ter falado no Roda Viva, em que ele participou com uma tornozeleira eletrônica, que uma chapa unindo Ciro Gomes e o PT seria imbatível em 2022. Aí na terça-feira de manhã sai plantado em todo lugar que teve um encontro entre Lula e Ciro, mas não foi naquele dia, foi 2 meses, foi no início de setembro. Por favor. Rômulos, e 2 semanas depois de Bolívia e Chile. Ah, bem lembrado. Bem lembrado. Aliás, o nosso amigo Eduardo Jorge vai estar na sala, já fala com a gente de Chile. Aí veja só, né? Eu publiquei isso aqui, aí vi que derrubou a grade, ó, lá no 171, né? Também, ó. Bom dia, 171. Lula e Ciro selam as pazes. Devia falar, selaram as pazes 2 meses atrás, né? Se fosse o caso. Aí aqui, ó, o nosso amigo lá, Panunzio, né, também derrubou a grade pra isso daí. Aí você vê aqui, ó, isso aqui é outra questão, né? Aí tá aqui, ó, aí eu botei, ó, eu shippo, você que tá me vendo, sabe o que é shippar com SH? Bom, eu shippo muito Lula e Ciro. Aí aqui eu falei que não ia dizer, mas agora eu digo, né? Você que tá me ouvindo não sabe o que é shippar com SH? Joga no Google, vovô. Shippar, Caroline, pode ser que eu esteja errado na referência, mas eu tenho a impressão que essa expressão surgiu lá em Arquivo X. Mais tarde eu falo de Arquivo X aí. Lá em Arquivo X, por todo mundo que durante 9 anos, como eu, ficava torcendo pro agente Mulder dar uns pegas na Scully, gente. Então é de relationship, em inglês, relação. Então quem queria que eles se pegassem era shipper. E quem não queria era, sei lá, anti-shipper, o que quer que seja. Então, eu acho que foi ali que surgiu, pode ser que tenha sido antes. E aí, tem essa coisa, ship, aí vira o verbo. Não, se você quer que 2 personagens que tem aquela tensão sexual, briga, fica amigo, você quer que eles se peguem, fiquem juntos, você é um shipper, você está shippando. Então, nesse caso, né, ironicamente, eu disse que eu estava shippando muito a aproximação do Lula e Ciro. Eu falei, ó, viva o Twitter e os seus algoritmos made in USA. Viva o poder de pautar. Sabe quem também pautou? Daniel Dantas. Né? Essa história da aproximação do Lula e Ciro. Desculpa, me confundi. Atushi e Panunzio. O tema da reunião entre Lula e Ciro, de setembro, hein? Não foi essa semana não, era como impedir a independência do Banco Central. Hoje, ou ambos afinaram as respectivas orquestras de flauta mágica, apontando para a tangibilidade, entre aspas, é bem o contrário disso, de uma solução de tudo, convenientemente adiada para um mítico ano de 2022, que é um ano que nunca vai chegar. Aí aqui eu vou ser bastante irônico. Ó. Lula e Ciro juntos? Agora ninguém segura. Aliás, foi o que o João Santana plantou na segunda-feira, né? Vou aqui no Airbnb, ó, mais uma vez a economia digital, rápido reservar um apartamento em Brasília para a primeira semana de 2023. Sabe por quê? Porque daqui a pouco estoura, né, a cotação. Sabe por quê? Porque aí, nessa primeira semana, vai ser a festa de posse. Afinal, aconteceu a mesma coisa em 2018, você não lembra, não?
explodiram as cotações do aluguel em Brasília para a primeira semana de janeiro de 2019. Afinal, todo mundo queria ver de perto a posse do Haddad, né? Aquele que ganhou, você não lembra? Ganhou em 2018. Aliás, ganhou no primeiro turno, você não lembra? Mas todo mundo, não foi nem surpresa, todo mundo sabia, foi plantado, né, massificado, que ele ganharia no primeiro turno. Pois é, golpe derrotado na urna é coisa linda de se ver, não se pode perder uma oportunidade dessa. Vou nessa, hein? É hora de passar o cartão para fechar a reserva aqui no Airbnb, sabe? Banco Central? Você tá querendo saber do Banco Central? Não tô ligado isso aí não. Esse banco aí fica na Faria Lima ou na Avenida Paulista? Qual que é a bandeira? A bandeira lá no Banco Central? É Visa ou é Mastercard? Olha, tô confiante que seja Visa, seja Mastercard. Em 2022, esse ano que há de chegar, a anuidade desaba, menina. Você vai ver, com certeza. Piero, um comentário final aí. Viva a nossa vibrante democracia, entre aspas. Viva nossas instituições, aquela que desde 2016 seguem funcionando normalmente. Atenção à novidade aí. Para hashtag, né? Ciro e Lula chegam ao topo do Trend Talk. SUS chega ao topo. Pois é. Viva a mediação política das redes sociais dos Estados Unidos e dos seus insondáveis algoritmos. Estamos todos livres, Piero Lerner. Evoé. Bom, Rômulo, é o seguinte. Quando eu comecei a olhar os comentários dizendo que esse foi o maior fato político brasileiro contemporâneo, ou seja, de 2018 para cá, eu comecei a achar que está tudo perdido mesmo, sabe? Mas quem falou isso acredita nisso? Ou é aquela coisa de campo? É análise ou é propaganda? Não, é os dois. Tá. Faz propaganda com alguma análise. Que tipo de análise? Não sei, mas assim, muda alguma coisa na correlação de forças? Isso aí é os papéis da Odebrecht que estão aí na Suíça. Você lembra disso ainda, Piero? Você lembra desse? Isso aí desmonta o consórcio. Isso aí arranha os processos que estão sendo produzidos por um consórcio que atua na filigrana do Estado, em toda a capilaridade. Isso aí desmonta com todo o aparato militar que está sendo instalado e transformando o Estado brasileiro num super sistema de vigilância e controle. Uhum. Isso aí não arranha nada. Isso é um fato absolutamente corriqueiro. Eu não quero dizer que não tem relevância nenhuma, mas dizer que isso é o maior fato, tenha paciência, meus amigos. Que isso? Isso é um fato qualquer. É uma conversa entre duas pessoas que estão longe de qualquer eleição. Que, claro, eu não vou subestimar, o Lula foi um gigante, mas, assim, ele tem que agora mirar para outra coisa e não ficar fazendo conversa eleitoreira. Ele tem que aproveitar as armas que tem para desmontar esse processo, que é esse rolo que a gente se meteu. Bom, isso me irrita. Irrita todos nós, Piero, que saímos da orquestra das flautas mágicas.